Tudo bem, meus amigos desenvolvedores? Aqui é Jefferson do canal Jefferson GL. Quanto tempo, né? Nessa semana que você está vendo esse vídeo aí, na verdade na semana passada, a qual você está vendo esse vídeo aqui agora, não pude colocar no canal um vídeo na quarta-feira, né? Que geralmente são os dias que eu decidi que teria vídeos no canal, né? Toda quarta às 6 ou 7 horas, então infelizmente não pude, né? Gravar um vídeo devido a trabalho, devido a essa mudança de rotina que tem acontecido comigo, ok? Esse vídeo aqui é uma das minhas tentativas de tentar retomar a rotina, tá? Então eu espero que agora dê certo, tá? Então para você, toda semana vai ter vídeo aí novo no canal, toda quarta-feira, de 6 às 7 horas, beleza? Nesse vídeo aqui que eu quero trazer com vocês, na verdade, agora que eu tive que, como eu falei, como vocês já sabem a história, o computador que eu utilizava para poder gravar os vídeos e fazer toda a edição do canal, eu tive que mover esse computador para o meu escritório, né? E agora, devido a isso, eu fiquei um período sem computador e agora consegui um notebook um pouco mais básico, mas com desempenho suficiente para poder continuar gravando os vídeos, né? De certo modo um pouco mais reduzida a qualidade, tá? Esse vídeo aqui está sendo gravado em 720p, tá? Que é qualidade em HD, mas durante a edição eu tento sim dar uma melhorada para vocês e sempre deixar aí da melhor maneira possível para que você possa ter um aprendizado satisfatório, beleza? Nesse vídeo aqui em questão, como você pode perceber pelo título aí do vídeo, é simplesmente cards no RAD Studio, tá? O cards no Delphi, não sei como eu vou colocar isso depois, né? Porque eu vou editar depois, mas cards, se você já utilizou alguma framework em JavaScript como um React Native, um Flutter, um Ionic, basicamente você já sabe o que é cards, tá? E para você que não sabe o que é cards, tenha em mente que cards é como se fosse uma lista, simplesmente uma lista, só que essa lista ela tem algumas particularidades diferentes de uma lista como a gente já está acostumado a utilizar no RAD Studio, né? Então a gente não tem aquela lista de itens que se pode realmente dizer que é uma lista. Em um card a gente possui os itens da lista, possui alguns detalhes modernos, por assim dizer, e você vai estar entendendo melhor no decorrer desse vídeo aqui, beleza? Então deixa eu abrir aqui o nosso RAD Studio e eu vou estar mostrando para vocês os detalhes do projeto que eu tive em mente essa semana e resolvi trazer aqui para vocês, beleza? Antes de tudo, eu queria deixar fazer um pouco do meu marketing aqui, tá? Porque o YouTube não me dá muita relevância, tá? Então eu preciso fazer isso aqui, porque eu acredito que é importante para todos e também para você que está vendo aí esse vídeo aí pela primeira vez e caiu de paraquedas aqui nesse canal, beleza? Então, aqui está o meu canal, né? O canal oficial né? O meu canal oficial. E aqui nesse canal você vai estar aprendendo a você utilizar o RAD Studio para criar aplicações para Android, tá? Então se você tem vontade de aprender a criar aplicativos utilizando essa tecnologia e outras, é claro, é aqui que você vai estar aprendendo. Nós conseguimos atingir a meta aí de 834 inscritos, tá? E a minha meta para esse ano é de 1000 inscritos, porque a partir do momento que você atinge 1000 inscritos no canal, né, no YouTube, você tem acesso a outras ferramentas para interagir com a comunidade, entendeu? Então eu tenho essa vontade de sempre que posso interagir cada vez mais e mais com toda essa comunidade rica do RAD Studio, do conhecido Delphi, né? E essa é a minha vontade. Então se você puder me ajudar a compartilhar esse canal, a compartilhar esse vídeo, eu acredito que você vai estar aprendendo também nesse canal e você vai estar dando a oportunidade de outras pessoas também aprenderem nesse canal. E não só aplicações para Android, mas também você vai estar aprendendo design de aplicativos utilizando aí ferramentas gratuitas do mercado, como já citado aqui o GIMP, o Graphic Design e o Figma e muitas outras que eu tenho vontade de trazer aqui para o canal. E eu sou Jefferson, obviamente, tá? E eu vou estar ensinando vocês aqui todas as quartas das 6 às 7 horas. Beleza? Para interagir muito mais com a comunidade, também temos a nossa página no Facebook, tá?
E aqui eu posto outras coisas, como por exemplo imagens, textos e algumas coisas a mais para complementar sempre aí é, pela sua semana, na sua semana diária, né, do seu trabalho, conteúdos relevantes ao canal, mensagens, alertas, avisos, né, e sempre é uma coisa interessante para complementar aí o conteúdo, beleza? Então vamos então ao nosso vídeo aqui no canal, beleza? Antes de tudo, se você já tá acostumado a acompanhar os vídeos do canal e tá achando estranho um pouco a minha voz, é porque eu tô utilizando um microfone, não é doença, nada disso, tá? É somente porque como eu tô nessa fase de transição, então o fone que eu utilizava está no escritório, eu tô utilizando lá porque eu não tenho caixa de som, então eu preciso de é, de um som, né? Enfim, para escutar. Então eu estou utilizando o headset, ficou no escritório, eu estou utilizando aqui um temporário, né? E espero melhorar cada vez mais. Mas enfim, chega de conversa, vamos entender aqui esse projeto. Mas Jefferson, o que, é que tem nesse projeto aí de alguma coisa relevante? Porque o que eu estou vendo aí é somente dois componentes de base, né? Que é o connection e um carry, um tuba e um vert scroll. O que tem de mais aí nesse projeto? Bom, eu vou estar compilando aqui esse projeto e eu vou mostrar para vocês o que é interessante dele, beleza? Então vamos lá, deixa eu compilar aqui. E olha só que bacana, o que é que vai acontecer aqui. Bom, o que vocês estão vendo aí é nada mais do que componentes gerados em runtime, só que na verdade eu criei apenas um deles e como tem 4 é porque ele está pegando 4 itens de uma base local. Então nessa base local possui o título, né, que é o título do box aqui. O segundo componente, o segundo item tem do banco é um outro string, né, que está na descrição aqui. E o outro, o último, é a imagem, tá? Então ele tá, como são 4 itens que estão nessa base, ele está gerando para mim 4 itens aqui repetidas vezes, só que substituindo o conteúdo dele, né? Tá substituído por imagens e textos, enfim. Se você, como eu falei no início, se você já mexeu com React Native, já mexeu com Flutter ou Ionic, isso aqui é semelhante a um card. Eu tentei fazer semelhante, tá? Mas não igual. Mas vem a seguinte pergunta: Jefferson, como é que você criou isso aqui? Isso aqui é um componente? Isso aqui é uma biblioteca que você adicionou à sua aplicação? Eu respondo para você: não, isso aqui são componentes gerados em runtime e eu precisei criar cada um deles e definir as suas propriedades uma por uma. Então vamos aqui no código que você vai estar entendendo um pouco do que eu fiz aqui. Bom, eu não vou estar explicando todo esse código para vocês, porque se você, embora você seja um iniciante e entendo que você possa ter dúvidas aqui, eu aconselho que você baixe esse projeto aqui, porque ele já está no GitHub. Então o link você vai estar encontrando aqui na descrição, só você clicar lá, você vai ter acesso a todo esse projeto aqui, você pode estar estudando aí como é que ele funciona. Mas você que já é um desenvolvedor um pouco mais experiente sabe que todos esses componentes aqui eu estou criando em runtime, né? E você já entende o processo de criação de um componente em memória, beleza? Então, para sintetizar aqui um dos, porque em alguns casos basicamente funciona da mesma coisa. Para você criar isso aqui, você já tem que ter em mente um pouco das propriedades de cada componente. Então você sabe que, por exemplo, um retângulo, um React, né, um shape, ele geralmente vai ter duas propriedades de bordas, né, que é o radius x e o radius y. Então ali você define a curvatura do retângulo, né? Então é um tipo de particularidade que não vai ter em outro componente. Então isso você, com o uso, né, com as práticas, com o uso diário da ferramenta, você já coloca isso na sua cabeça. Você sabe que basicamente um label, um edit ou um text shape, ele geralmente vai ter um componente de texto, né, que recebe uma string. Então é um tipo de coisa que já tem na sua cabeça. Então eu não vou estar explicando muito isso aqui, talvez as particularidades aqui que são componentes que nem todo mundo utiliza, que é o
Shadow Effect, né, que é o sombreamento, né, que na paleta de efeitos aqui do Rad Studio você vai estar encontrando essa ferramenta. E só uma pergunta que me fizeram essa semana, me pediram, você pode encontrar aí na descrição de alguns vídeos do canal o crack do Delphi, né, do Rad Studio. Então, já respondendo, eu não utilizo o crack do Rad Studio, tá? Eu utilizo a versão gratuita, a versão Community Edition. Você pode pegar de forma gratuita no próprio site oficial, tá? Eu me fizeram essa pergunta, eu fiz questão de responder, porque como é uma pergunta mais simples, né? Então, eu fiz questão de responder. Então, respondido, enfim, voltando aqui ao nosso tutorial. Bom, no begin aqui eu já defino como vazio todos os componentes, tá? Com exceção desse aqui, que ele é necessário para fazer essa vinculação da imagem. Porque eu não sabia, tá? Eu pensei que fosse direto, porque é o seguinte. Se você for utilizar, basicamente, se você for utilizar um componente de imagem no list view, se você associar um campo blob a essa imagem, ele já vai estar carregando essa imagem automaticamente. Agora, se você tem um campo blob na sua base e você for jogar isso para um T-Image, isso não vai funcionar, porque o Rad Studio entende que um campo blob é diferente de um T-Image ou um bitmap nesse caso. Então, é justamente para isso que eu utilizo essa variável aqui de bitmap, porque o que ele faz? Eu encontrei uma procedure na internet procurando, e essa procedure faz justamente o que eu preciso. Ele joga o componente do blob nesse bitmap, entendeu? E por fim ele associa esse bitmap com o T-Image. Então ele joga tudo em um local só. Então por isso que eu precisei criar somente essa única variável, diferente das demais, mas funciona perfeitamente. Bom, aqui no box, né, eu estou definindo todas as propriedades que eu preciso para que o box fique daquele modo. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui que o pai dele é o Vertex Scroll Box, eu estou alinhando ele ao top, eu estou pintando ele de branco, estou tirando a borda, estou definindo a altura, né, porque quando você alinha um componente ao top, a largura você não precisa mexer com a largura, porque a largura vai ser igual ao componente pai. A única coisa que você pode definir é a altura. Como é um componente de retângulo, eu estou definindo aqui as bordas x e y, que são duas propriedades que são existentes nesse componente. E também estou definindo margens em todos os lados aqui para ele. Beleza? Logo abaixo aqui eu tenho o componente de sombra, né? Então aqui eu defino que o pai dele é o box card. Por padrão, os componentes de sombra eles sempre vão estar abaixo do componente pai. Tá? Então é assim que ele é por padrão. Defino aqui o ângulo, a distância, a força de sombra, né? Quanto mais alto esse valor, mais forte ele vai ser. Quanto menos baixo, menos visível ele vai ser. Assim, basicamente assim. O softness é a suavidade. Quanto maior for esse valor, mais suave a sombra vai parecer. Quanto menor, mais sólido, por assim dizer, ele vai ser, entendeu? Esse aqui é um componente de layout, né, que eu estou criando aqui. Esse componente de layout eu criei para que eu não quis colocar tudo dentro do retângulo propriamente dito. Poderia fazer isso, poderia fazer com que o retângulo, que é o componente de box, né, fosse o pai de todos eles, mas eu não fiz isso. O que eu fiz? Dentro do box central, dentro dele eu criei um layout. E dentro desse layout foi que eu dispus os componentes que eu precisava para criar aquela tela, entendeu? Eu entendo que é mais organizado assim, tá? Então eu criei um layout, o pai dele é o box, eu alinhei ele ao client e coloquei as margens aqui de 10 em cada lado, para ficar melhor para mim. Aqui entra um dos componentes importantes, que é o da imagem, tá? Então eu alinho ele aqui. Na verdade, o pai dele é o layout content, que é o componente que eu falei anteriormente, tá? Para separar os componentes, tá? Defino ele aqui ao left. Quando você define ele ao left, ele já assume o top e o bottom, tá? Não tem como você colocar um componente ao left e deixar o outro
ao top dentro do mesmo alinhamento, não, sempre vai estar um em cima do outro. Então por isso eu deixo aqui ele ao left, tá? E aqui que entra o jogo que eu expliquei anteriormente, tá? Ele roda essa procedure aqui, inclusive é o único componente que roda uma procedure externa, tá? E essa procedure faz justamente o que eu quero. Ele pega o campo blob, que o campo blob tá vendo só, o campo blob, e aqui é um bitmap, que é a variável que você viu inicialmente, tá? E ele joga o conteúdo do tblob nesse bitmap, e aqui embaixo ele associa esse bitmap com o image, tá? Ele pega tudo e joga no theimage, tá, ok? E por fim, faço uma margem aqui à direita para que ele tenha um espaçamento da imagem com o texto. Aqui eu crio um outro layout para colocar os textos, tá? Então aqui eu coloco ele, o pai dele é o layout content, que é o mesmo da imagem, só que ele fica com alinhamento ao client. Então o espaço que fica sobrando como a imagem está alinhada ao left, à esquerda, então eu coloco esse cara aqui ao client, então ele ocupa todo o espaço restante, tá? E por fim também coloco uma margem para que ele não fique tão próximo assim da borda do box content. Aqui entra o título. Então o pai dele é o layout responsável pelos labels, né? Que na verdade não é um label, eu estou utilizando um text shape, beleza? O alinhamento fica ao top, e aqui eu defino os alinhamentos verticais e horizontais. Coloco o texto em bold, coloco a fonte dele com tamanho 15, e aqui ele está recebendo uma string de um parâmetro. Então nessa procedura aqui eu estou utilizando um parâmetro que logo depois eu vou estar colocando esse parâmetro com o valor que está na minha base, que é justamente o valor dos campos da minha base, beleza? Aqui é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que eu defino aqui a altura, né? Como é um campo que é um campo que tem mais caracteres, né? Então a descrição, no caso propriamente dita, né? Então a única coisa que eu defino aqui, embora esteja aqui a altura e a largura, mas a largura não é tão importante, porque como ele está alinhado ao bottom, então ele vai estar ocupando toda a largura daquele componente, ok? Aqui o alinhamento fica a mesma coisa, e ele também recebe o valor de um parâmetro em string, e eu ativo aqui a função de multilinha, ok? No form create aqui, eu ativo aqui a conexão. Somente eu ativo ela, porque quando você ativa a conexão, ele automaticamente dá um connect num connection, ok? Então eu ativo aqui padrão, porém eu deixo desativado aqui em modo de desenvolvimento, porque o SQLite ele é chato nesse quesito. Se por exemplo a tua base estiver aberta na tua IDE de banco de dados, e ela também estiver ativa na sua IDE, ela pode dar conflito. Ela só permite que seja aberta em um único local. Então nesse caso aí, para não ter nenhum conflito. E aqui no form show eu simplesmente associo todos os campos da minha base com a minha procedure. E aqui eu dou um while, né? Então traduzindo aqui para vocês basicamente, né? Enquanto a base não for vazia, basicamente assim, tá? Como ele próprio fala aqui, vá acrescentando. Então toda vez que tiver um item novo, ou tiver um item, a quantidade de itens que tiver, enquanto eu não concluir tudo, sempre vai passando para o próximo, tá? Então eu coloquei tudo isso aqui no form show. Então quando ele inicia a aplicação, ele já faz isso, beleza? É um vídeo bem curto, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 20 de março. É muito provável que vocês estejam vendo esse vídeo aí no dia 25 de março, né? Que é a próxima quarta-feira. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá com aquele, vamos chamar assim, que o mundo está vivenciando essa pandemia, né? Que é o coronavírus. Então eu não sei se até o dia 25, né? Isso melhorou ou piorou. Então
desejo para você saúde, paz, prevenção, né? Se previna sempre que puder. E desejo um bom final de semana para vocês. Beleza? Até a próxima. Se for com dúvida, pode comentar aqui abaixo. Se inscreva no canal. Curta lá nossa página no Facebook. E até a próxima. Mais uma vez, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.